o empresário do meu ecossistema, ele olhou pra mim e eu falei, você precisa treinar os teus colaboradores pra fazer com que os teus colaboradores possam crescer. E ele falou, como assim? Eu não vou treinar essas pessoas. Que ele termina, vou embora, eu treino, eles vão embora, eu treino, eles vão embora. Que o empresário muitas vezes diz isso, né? Exato. Eu treino e ele vai embora. E no caso dele, ele não queria que aqueles empresários, que aqueles trabalhadores, eles despertassem a consciência. Pois se eles despertassem a consciência, eles iriam entender que recebiam pouco ou que o ambiente não era bom. Porque uma vez que a mente abre, ela nunca mais volta pro mesmo lugar. Neuroplasticidade. É isso aí. E aí eu falei pra ele o seguinte, cara, a gente precisa ter um compromisso com o desenvolvimento humano. Comece a treinar essas pessoas. Comece a agir em abundância, pois existem dois tipos de empresário. Existem os empresários que vivem isso que eu estou falando, que são os empresários do reino. E existem os empresários do império. Os empresários do reino são aqueles que multiplicam talentos. São aqueles que querem que os outros cresçam. São aqueles que dividem oportunidades. Os empresários do império são aqueles que retêm. São aqueles que querem só pra si. São aqueles que entendem que o lucro é o fim e não o meio. Então, quer saber quem domina o teu coração? Ou qual que é a tua tese de crescimento? Se você é um empresário do império ou do reino, é muito simples. O que é o lucro pra você? O lucro, ele é o fundamento, ou seja, o propósito final, ou o lucro é apenas uma consequência direta de um serviço e que também serve muito mais para abençoar, para multiplicar, ou se ele é apenas uma ferramenta que te faz você se sentir mais poderoso. Ou para guardar. Porque é poder, né? Porque quando eu retenho, eu me sinto mais poderoso. E aí eu me lembrei da diferença entre prosperar e riqueza. Riqueza é sobre acumular. Prosperar é sobre abundância. Que é legado. Pois legado não é o que eu gero pra mim, é o que eu deixo vivo nos outros. Ou seja, prosperidade verdadeira, no final das contas, é sobre você transformar e você impactar vidas. Eita, vai ter papo aqui até que é o horas. que você faz. Eu? É o que você faz todos os dias. É você, cidadão. Mas eu tenho umas perguntas pra você também, que eu combinei com a produção, que eu vou te pegar de surpresa aqui. Não, vai nada. Olha, a gente não falou da tua trajetória, só fiz... Já tá em todos os lugares. A gente fala de coisa de novidade. Mas vamos lá, de novidade, até porque a novidade, acho que é importante a gente falar da Real Deal daqui a pouco, para você, povo entender, o pessoal entender o que é o ecossistema de educação que você criou, e empresarial, que eu acho que é muito forte o que você fez, mas eu queria... E que a turma não sabe. Que a turma não sabe. Mas se você quiser me perguntar o porquê que não sabe, eu te explico também. Tem uma tese sobre isso. Porque eles querem sempre ficar ligados ao Davi do Listite, o Davi do Shark Tank, o Davi do passado, é isso? Porque por muito tempo eu cresci pra fora. Por muito tempo eu quis ser uma árvore frondosa com muitas folhas. Até que em determinado momento eu decidi primeiro crescer pra dentro e construir base sólida. Hoje eu tenho um ecossistema com mais de 300 empresários que fazem parte. Eu tenho metodologia de gestão, eu tenho metodologia de marketing, metodologia de vendas, metodologia de crescimento de ecossistemas de educação. Eu tenho metodologias criadas e validadas. Eu tenho cases. Eu tenho pelo menos 100 cases mapeados de pessoas que foram transformadas pelo nosso método. Então a verdade é que eu cresci tanto para fora que eu enjoei. E eu decidi primeiro crescer pra dentro, construir raízes, pra aí sim, no tempo certo, começar a mostrar. Então, nesses últimos 2 anos que eu estive sumido, na verdade, eu estava trabalhando nos bastidores, para agora começar a mostrar pra vocês. Você estava fazendo o que eu te dizia lá atrás, né? Aprofunde, Davi, porque o Davi, muito cedo, ele ficou público, né? E levava muita porrada, assim, obviamente, dos haters da internet. E sem base, né? E o Davi não tinha muita base profunda porque ele tinha executado pouco, né? Pela pouca idade. E o Davi foi executando, foi fazendo, foi executando e foi aprendendo. E sabe o que é louco? Semana passada eu recebi uma mensagem de um cara que não gostava de mim antes, e ele é conhecido, bem conhecido. E ele falou, Davi, é impressionante. Porque há 12 anos você está aqui. Você não parou nem um dia sequer de criar conteúdo, de seguir avançando. Ele falou o seguinte, é impressionante, porque quando o seu pai, ele tinha 10 mil seguidores, você já tinha 200 na época. Apesar de eu ser um dos mais novos, eu sou pioneiro nesse mercado. Então isso é muito louco, porque eu fui prepulsor da criação de conteúdo sobre empreendedorismo, sobre lançar livros sobre negócio, sobre subir no palco para compartilhar sobre empreendedorismo. Verdade. E isso a turma começou a reconhecer agora o valor disso.
pois antes eles não tinham a capacidade de enxergar. Talvez pela falta de parâmetro, né? Talvez por achar que era muito superficial. E tem toda razão. Eles estavam certos. Né? Tinha razão. Hoje não tem mais porque você mostrou o resultado, aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? E você tem um parâmetro que é bíblico, né? Então... E resultados, né? Resultados reais, palpáveis. Mas o que mudou? Dá alguns exemplos de mudança do Davi do Shark Tank, do Davi do Listite. O que você aprendeu de mais efetivo como empresário desses negócios? O que aconteceu de lá para cá para você ir tendo essa maturidade como empresário? Antes o Davi era muito visionário, então ele era movido por uma visão. Mas a visão não é de Deus? Segue sendo. Mas só a visão não fecha a conta. Visão não paga boleto. O que paga boleto é lucro. Então a frase que eu internalizei é: o lucro financia visão e propósito. Eu preciso colocar o que vem primeiro no mundo em primeiro lugar. Ou seja, a minha regra se tornou: deixa eu fazer dinheiro primeiro. Deixa eu respeitar o processo. Hoje ou lá atrás? Hoje eu vivo isso. Você falou 2 anos atrás que prefere o curto prazo que o longo prazo. Então, esse aqui é o X da questão. Hoje eu não prefiro mais. Então... Hoje eu estou trabalhando com a visão de longo prazo. Longo prazo, a visão, porque Deus te dá uma visão para muito tempo. Então, frente. Mas o lucro, ele financia essa visão e esse propósito. Okay. Esse aqui é o X da questão. Porque na outra vez você veio aqui, o lucro é que importa, né? O lucro segue sendo importante, mas o lucro é o que financia essa visão. Ou seja, hoje eu desenvolvi uma tese. Essa tese é: foque no curto prazo para o longo prazo. Então a minha maneira de trabalhar mudou. No começo eu olhava só para o longo prazo. Há 2 anos atrás eu passei a olhar só para o curto prazo, só para o lucro imediato. Hoje eu encontrei um meio termo onde eu ganho dinheiro e eu jogo a visão lá para frente e eu uso esse lucro para financiar e para chegar até essa visão. E esse lucro não cessa, né? Esse resultado não cessa, porque a partir do momento que você engrena a máquina, você encontra esse PMF, encontra essa máquina funcionando de gerar essa prosperidade na vida dos outros. Esse dinheiro não para de entrar, né? Nunca. Porque isso é bíblico. Aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. Repete aí. Aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. O que é uma empresa, senão uma ferramenta para gerar alívio na vida dos outros? Quando você constrói um modelo onde você consegue gerar valor, gerar resultado e transformação na vida das pessoas, você está servindo. E é impossível servir e não receber resultados por isso. Ou seja, o que eu estou experimentando hoje é consequência da quantidade de valor que eu dei e que eu gerei na vida daquelas pessoas. Você gerou muita coisa gratuita, inclusive. Eu sigo gerando. Porque esse é o caminho pelo qual a gente consegue crescer. É a gente compartilhar, é a gente transformar primeiro. Então, tem gente que quer primeiro usufruir. A minha tese de vida é servir e usufruir. Ou seja, eu não tenho problema em receber. Atenção, eu não tenho problema em receber. Eu não tenho problema em comprar coisas caras pra mim, comprar relógios, comprar viagens, comprar carros. Não tenho. Só que eu entendo que isso é consequência direta de servir. E quanto mais eu sirvo, mais eu usufruo. Ou seja, eu faço primeiro pra mim. Eu primeiro faço pro outro. Primeiro eu sirvo. E quando eu sirvo, eu usufruo. Essa é a tese. Nesse prazo aí de 12 anos que você falou, você teve também alguns revés, você teve algumas quedas e tal. O que essas quedas e quais foram elas te ensinou, né? O que essas quedas te ensinaram e quais foram essas quedas? Primeiro, me ensinou a proteger minha identidade. Me ensinou a deixar o meu íntimo preservado para poucas pessoas e não sair expondo essas vulnerabilidades para todo mundo. Isso, inclusive, me levou a não confiar em todos. Antes eu era alguém que era muito dado, saía confiando e tudo que me falavam eu acreditava. Então eu passei a proteger um pouco mais essa fronteira. Porque parte desse teu fracasso se deu por confiar também em outras coisas. Principalmente por confiar em que eu não devia. Mas a culpa é sua, não é dos outros. Pode ter certeza absoluta que a culpa é minha. E é justamente por isso eu mudei o meu traquejo e a minha maneira de conduzir. Hoje, as pessoas deixam marcas e sinais em tudo que fazem. Então hoje eu decido muito bem quem são as pessoas às quais eu quero me associar e fazer negócios. Então, eu já errei por confiar nas pessoas erradas. Eu já errei porque eu me envaideci. Eu deixei com que o meu interno, na verdade, eu deixei com que o externo, ele fosse maior do que o meu interno. Ou seja... A história do ego? Literalmente a história do ego. Que é você ser governado por coisas externas, né? Seu parâmetro é algo externo, né? Era. O meu senso de ser, o meu senso de interno, ele era conduzido por aplausos, por validação. Ele era conduzido por... Todos nós, né? De alguma forma a gente gosta disso, né? Mas gostar é uma coisa. Ter consciência disso. Mas ser governado é outra. Então vamos repetir.
Todos nós gostamos de aplausos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O que você está dizendo é que, além da consciência, você fala de governo. Então, repete o que você disse para ficar bem claro. Vamos lá. Governar é sobre você ter ou não ter aquilo, não muda a sua vida. Ou seja, eu gosto de ter aplausos, mas se eu não tiver, eu não fico triste. É isso que é Eu governar. chamava de consciência isso, mas não é. Você está falando de governo. A Você palavra- governa a sua própria, você governa o que você pensa. Você traz de volta pra si para que você conduza de maneira intencional para aquilo que você quer. Mas- Ou seja, não é o aplauso que me define ou define a minha ação, ou a falta de aplauso que me define ou define a minha ação. Mas- Sou eu que defino como Mas eu vou isso tem construir. que controlar o ego, isso tem que administrar o pensamento. Como é que quem está assistindo consegue fazer isso? Isso é literalmente controlar o ego. Eu controlo o ego quando o externo não me controla. A ação do outro não determina como eu vou agir. Então, se o outro me xinga, eu seguro, eu tô governando. Ou seja, eu não estou sendo governado pelo que o outro está fazendo. E você ganha isso crescendo dentro do interno. Você ganha isso com consciência. Você ganha isso com identidade. Entendeu o conceito? Entendi o conceito, tá claro, e eu gostei do governar, eu falo isso como consciência, subir o nível de consciência, neuroplasticidade, eu gosto desse conceito, mas o governar, ele é poderoso. A palavra governar vem literalmente de você não permitir que o que tá fora controle ou defina o que tá dentro. Ou seja, a opinião do outro a meu respeito, ela não é verdadeira sobre mim. Ou seja, aquilo não me governa. Por exemplo, você já percebeu algumas pessoas que compram um carro gigantesco, sei lá, uma Ferrari caríssima, mas o cara tá pequenininho desse tamanho dentro do carro? Tu já percebeu isso? Aquela turma lá de Alphaville, por exemplo, aquela galera lá, que tem um carrão, relojão, mas o cara tá pequenininho. O carro é maior que ele. O carro é maior que ele. É porque o externo, pra ele, é uma declaração de identidade. Ele não tem estrutura interna ainda pra suportar aquele externo. Mas isso, muitas vezes, a pessoa usa isso como estratégia para atrair compradores de alguma coisa. Né? Só que só vai pensam atrair igual, tolo. Que pensa igual. Só vai atrair tolo. Não, que pensa igual a ele. Que é tolo ou não, mas que compra. Que vai atrair tolo. Eu não quero esse público pra mim. Não, sim, claro, mas tô falando deles. E tu quer? Não. Eu também não. Então, tô falando deles, não tô falando da gente. A gente atrai aquilo que a gente emana. Então, esse posicionamento, ele vai acabar atraindo gente que não é gente boa. Eu quero trazer gente pra perto. O meu jogo não é mais aparecer, o meu jogo é transformar. E pra transformar eu quero trazer gente boa, eu quero ter gente boa perto de mim.